quando que você começou a sua caminhada com Deus? Foi exatamente ali em 2014 ali, que eu comecei a caminhar realmente e voltar toda a minha vida assim para Jesus e para minha fé. Eu vivia na Bahia, estava jogando no Bahia na época. Foi quando eu tomei pela decisão de seguir meu matrimônio, de casar, de construir a minha família. E lá eu tive um encontro muito, muito forte assim com Deus. Foi através das palestras do Padre Léo, um padre já que veio a falecer, mas que marcou muito assim, o modo que ele fala, a maneira como ele abordava os assuntos da nossa fé, da religião, e ele conseguia transmitir através das palavras, através da Bíblia, trazer para o nosso dia a dia. E aquilo foi me conquistando de uma maneira, comecei a participar, comecei a ir na missa, comecei a entender um pouco mais o quanto aquilo me fazia bem. E hoje eu falo de todo o coração assim, que eu não consigo mais viver longe de Cristo, eu não consigo mais, a todo momento eu volto às minhas decisões, seja elas profissionais, pessoais, todas baseadas sempre naquilo que Deus quer para mim, sabe? Então foi muito bacana eu poder... Muito legal. Você falando isso, deixa eu só fazer um parênteses. Quantos anos você tinha quando você se converteu de fato? Época eu estava com 22, 23 anos, se não me falha a memória. Então, claro, eu estava mais, sabe? E você vê que é um momento difícil, né, para um jogador de futebol que está vivendo todo aquele glamour do futebol, começando a ganhar dinheiro jovem, né? Você devia estar ganhando um bom salário, você poderia ter outras opções, né? A gente tem um grande amigo aí em comum, o Igor Torres, que eu quero que você fique aí em cima dele para ficar no pé dele. Eu tenho certeza que ele está assistindo também, para ele seguir esse caminho, porque quando jovem, ganhando um dinheiro, né, ganhando um salário bom, você começa a ter as tentações do mundo, e você começou a sentir aquela paz que eu senti recentemente no caminhar com Deus, né? Eu falo, sabe, para as pessoas que às vezes eu consigo conversar um pouco mais, é que não é fácil, sabe? E às vezes a gente acaba caindo, porque muitas vezes, como a gente fala, nós atletas de futebol e jogadores de futebol, na sua grande maioria, a gente sai de uma base familiar muito cedo. Muito cedo você é privado da convivência com seus pais, dos seus amigos, e você vai em busca dos seus sonhos. E muitas das vezes, ao longo dessa caminhada, você acaba esbarrando e acaba caindo, acaba tropeçando e acaba tomando as pancadas da vida. E que isso, se a gente não conseguir tirar isso como lições, acaba nos frustrando e acaba muitas vezes frustrando nossos sonhos, acaba nos adiando e nos afastando cada vez mais da vontade de Deus nas nossas vidas. Né? Então é muito importante que os jovens que estão nos assistindo hoje e que as pessoas entendam que o quanto é importante você doar um pouquinho do seu tempo para conversar com o menino, para ele passar um pouco mais de tempo com essa juventude de hoje em dia, sabe, Maurício? Porque hoje nossos meninos, as nossas crianças, na verdade, estão muito mais expostas, porque hoje, através de um telefone, de um iPad, eles transitam no mundo, eles têm um mundo na mão. Mas muitas vezes, se a gente não puder, se a gente não ajudá-los, vai acabar se perdendo o que poderia ser positivo na vida deles. Essa daí é uma pergunta que eu vou fazer para você um pouquinho mais para frente, mas eu queria saber um pouco mais da tua história. A sua família, então, não era evangélica, não era cristã, não tinha fé, ou já tinha e você não tinha tido esse conhecimento ainda? Amor, quando eu vou ainda lá no meu nascimento, né? Quando eu nasci de 6 meses, completando 6 meses e meio. Para muitos médicos estava desenganado ali. A minha mãe conta com lágrimas nos olhos assim, que foi uma decisão difícil, assim, porque decisão difícil não. Foi um momento difícil para ela, porque o médico ali falou que o filho que ela tanto esperava, o menino que ela tanto esperava, não ia conseguir andar, não ia conseguir falar e não ia conseguir correr. E naquele momento ela e minha avó se puseram em oração e foram até uma capelinha que tinha no hospital, que eu estava na incubadora na época, como um bebê prematuro. Ela me consagrou a Nossa Senhora. Me consagrou a Nossa Senhora e ali, para os médicos, eu não poderia andar, não poderia falar, e as coisas foram, os desígnios de Deus nas nossas vidas foram acontecendo e o milagre foi acontecendo. Então eu sempre falo assim, quando eu tenho a oportunidade, que eu já venho de um berço de muita fé. Mas eu fui entender realmente o que era fé depois que eu me tornei adolescente, depois que eu me entendi como gente.
Então foi muito bacana, assim. Sim. Isso daí foi uma vontade própria Foi minha sua ou esposa, alguém mano. que te levou? Quando eu decidi pelo matrimônio, minha esposa já vem já do lar católico, do lar cristão. E quando a gente decidiu pelo matrimônio, eu comecei a fazer o curso de noivos, comecei a entender um pouco mais da igreja, comecei a frequentar um pouco mais a igreja, e ali eu criei gosto, sabe? E hoje, Deus que a gente decidiu, Deus que a gente optou pelo matrimônio, seguiu uma vida a dois, a gente vem juntos, construindo o nosso lar, construindo a nossa fé, assim, a cada dia. E eu vi que você Tenho tem 4 filhos. 4 filhos, é 4 filhos, isso? 2 do meu anteriores e depois 2 ao meu casamento com a minha esposa. E você, de que forma que você hoje pode, como você estava falando antes, de que forma você pode ensinar, né, falar de Deus para suas filhas, para seus filhos, de uma forma que você sabe que talvez eles não encontrem na escola ou brincando com os amigos deles ou em outro ambiente. De que forma que você, como Muito pai, bacana a tua ensina a pergunta, eles? Nori, porque uma das decisões de me poder, para mim, retornar para o Brasil foi essa, de poder criar os meus filhos muito mais próximos da minha fé. Eu passei 6 anos e meio na Turquia, onde o país predominantemente Uhum. muçulmanos, e onde a gente só Sim. tinha uma igreja católica para poder frequentar. E não tinha escola, as escolas eram Uhum. escolas internacionais. Então, quando eu decido retornar para o Brasil, eu sento com a minha esposa e nós sentamos e falamos, acho que esse é o momento de retornar para o Brasil. Por quê? Porque nossos filhos vão começar no período pré-escolar e para a gente poder transmitir para ele o que a gente entende e o que a gente quer, que eles sigam a nossa fé, que eles tenham um pouco mais de vivência. Com isso, nós temos que estar no Brasil, porque o Brasil é um país católico, um país predominantemente cristão, e aqui a gente conseguiria dar esse suporte para eles em relação à nossa fé. Foi aí que a gente, através, eu sempre dou o Sim. testemunho, e foi durante uma das lives do Instituto Hess que nos trouxe a fortaleza. E hoje, pela graça de Deus, Legal. os nossos filhos estudam numa escola católica, onde eles têm quase que diariamente o contato todos os dias têm contato com a fé, que a gente tanto buscava para eles. E é isso, eu acho que e também, não só a escola, mas dentro da nossa casa também, a gente todo momento tenta mostrar para eles, através de atividades, através de brincadeiras, o quanto é importante ele estar unido Sim. a Cristo, estar unido a Deus, porque isso dá o norte para eles seguirem o caminho que eles têm a trilhar.